Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. É uma alegria imensa ter você aqui no canal Horizonte da Fé para mais um momento de meditação, fortalecimento espiritual e oração. Hoje vamos falar sobre um tema poderoso e transformador. Sua vitória vai glorificar o nome do Senhor. Creia que tudo o que você está passando, todas as lutas, todas as lágrimas e até mesmo as dificuldades que parecem não ter fim, serão testemunho da fidelidade de Deus na sua vida. Nada é em vão para aquele que confia no Senhor. A sua vitória não será apenas para a sua alegria, mas será para que todos vejam e reconheçam que o Deus que você serve é real, é vivo e é poderoso. A palavra de Deus nos diz em Salmos 126, do 2-3. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Este salmo nos mostra claramente que quando Deus age em favor do seu povo, até os que não creem percebem o mover do Senhor. A sua vitória não será apenas um alívio para você, mas será também um testemunho visível do poder de Deus. É por isso que você não pode desistir, não pode desanimar, porque a história que o Senhor está escrevendo na sua vida vai inspirar outros a crerem. Talvez hoje você esteja olhando para a sua realidade e não veja saída. As portas parecem fechadas, as forças estão se esgotando e o coração sente vontade de parar. Mas lembre-se, Deus é especialista em transformar derrotas em vitórias e dores em testemunhos. O que hoje parece o fim é apenas o começo de um novo tempo, de uma nova história, onde a glória do Senhor será revelada através de você. Não olhe apenas para o tamanho do problema, mas para o tamanho do Deus que você serve. A sua vitória não virá pela sua capacidade, nem pela sua força, mas pela mão poderosa do Senhor que luta por você. Como está escrito em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então, meu irmão, minha irmã, siga firme, mesmo que em silêncio, mesmo que em lágrimas. Confie no Senhor porque Ele está agindo, ainda que você não veja. Cada lágrima, cada oração feita no secreto, cada vez que você se levantou mesmo sem ter forças, tudo isso está sendo visto pelo Senhor. E no tempo certo, Ele vai te honrar. Essa vitória que está chegando na sua vida não é apenas para você sorrir, mas para que todos reconheçam que há um Deus poderoso que não abandona os seus. E quando isso acontecer, muitos vão se aproximar de Deus através do que Ele está realizando em você. A sua vitória será um canal de fé para outras pessoas. Hoje, convido você a se preparar. Prepare o seu coração, porque o Senhor já decretou a sua vitória. Ela não vai apenas mudar a sua história, mas vai glorificar o nome do Senhor perante todos. Vamos juntos mergulhar nessa mensagem, e ao final faremos uma oração poderosa, crendo que a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, entenda algo muito importante. A vitória que Deus vai trazer para a sua vida tem um propósito além do que você pode imaginar. Não é apenas para satisfazer um desejo, resolver um problema ou aliviar uma dor. É para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado diante de todos. A Bíblia nos mostra muitos exemplos disso. Pense em José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustamente preso e esquecido por homens. Mas no tempo certo, Deus o exaltou, colocando-o como governador do Egito. A vitória de José não apenas mudou a sua vida, mas salvou uma nação inteira e ainda fez com que todos reconhecessem que a mão do Senhor estava sobre ele. Pense também em Davi, um jovem pastor de ovelhas, ignorado até por sua família. Ninguém acreditava nele, mas Deus o ungiu rei. Quando Davi venceu Golias, a vitória não foi apenas dele, foi de todo o povo de Israel, e o nome do Senhor foi glorificado, pois todos viram que não foi pela espada ou pela força, mas pelo poder de Deus. Assim também será na sua vida. Talvez hoje você se sinta pequeno, desacreditado, injustiçado, ou até mesmo derrotado. Mas o Senhor que sonda corações, conhece a sua fidelidade e está preparando algo muito maior do que você pode imaginar. Sua vitória não será apenas pessoal, mas coletiva. Será um testemunho vivo da grandeza de Deus. É por isso que às vezes a luta parece tão grande. É porque o testemunho que Deus vai gerar na sua vida também será grande.
As batalhas que você enfrenta hoje são proporcionais à glória que Deus vai revelar amanhã. E quando essa vitória chegar, todos verão e terão que reconhecer que foi o Senhor quem fez. Em João 11:40, Jesus disse a Marta: "Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus?" Essa é a palavra para você hoje. Continue crendo, mesmo quando tudo parece contrário. Continue confiando, mesmo quando não há sinais visíveis. Porque a vitória que virá sobre a sua vida será tão clara, tão forte, tão evidente, que até os incrédulos reconhecerão. Foi o Senhor quem fez. Você não está lutando em vão. O Senhor está escrevendo um testemunho poderoso através de você. E logo chegará o tempo em que você se levantará e dirá: "Até aqui me ajudou o Senhor." Se essa mensagem já está falando ao seu coração, eu quero te pedir algo. Deixe o seu like neste vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Escreva também nos comentários uma frase de fé. Algo como: "Eu creio que a minha vitória glorificará o nome do Senhor." Assim você declara a sua fé diante de Deus e também fortalece outros irmãos que lerem. E claro, compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque talvez seja exatamente essa palavra que a pessoa esteja precisando ouvir hoje. Meu irmão, minha irmã, uma coisa que precisamos compreender é que Deus muitas vezes permite que passemos por desertos, justamente para nos preparar para a vitória que virá. O deserto não é o fim, mas o caminho que nos leva até a terra prometida. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não entraram imediatamente em Canaã. Havia um processo, um tempo de aprendizado, um tempo de dependência total de Deus. No deserto, eles viram a provisão do Senhor, o maná caindo do céu, a água jorrando da rocha, a coluna de fogo e a nuvem guiando o caminho. Tudo isso serviu para que entendessem que a vitória que receberiam não viria da força deles, mas do poder e da fidelidade do Senhor. Assim é com você. Talvez hoje você esteja atravessando o seu deserto. Pode ser um tempo de dificuldades financeiras, problemas familiares, crises emocionais ou até mesmo lutas espirituais. Mas entenda, esse período não é para te destruir. É para te ensinar a confiar em Deus de forma mais profunda. É no deserto que aprendemos a depender exclusivamente dele. E quando a vitória chegar, porque ela vai chegar, você não terá dúvidas de quem foi que te sustentou. Você vai poder dizer: "Foi o Senhor quem me deu a vitória. Foi Ele quem abriu as portas, quem restaurou, quem me levantou." E essa declaração glorificará o nome de Deus diante de todos. Em 2 Coríntios 12:9, o apóstolo Paulo disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Olha que tremenda revelação. É justamente nas nossas fraquezas, nas nossas limitações e nas nossas lágrimas que o poder de Deus se manifesta com maior intensidade. Isso significa que, mesmo quando você se sente incapaz, Deus continua sendo capaz. Por isso, não tenha vergonha das suas lutas. Não esconda as suas cicatrizes, pois são justamente elas que, quando transformadas pela vitória, vão se tornar testemunho vivo da glória de Deus. Sua dor será transformada em mensagem, sua prova será transformada em vitória, e o nome do Senhor será exaltado através da sua história. Lembre-se, nenhuma batalha é maior do que o Deus que você serve. Ainda que as circunstâncias tentem te fazer duvidar, mantenha a fé. Ainda que as vozes digam que não há saída, permaneça firme, porque no tempo certo a vitória virá, e será impossível não reconhecer que foi o Senhor quem fez. Queridos irmãos e irmãs, precisamos entender também que a verdadeira vitória em Cristo não é apenas material ou momentânea, mas espiritual e eterna. Muitas vezes associamos vitória apenas a conquistas visíveis: um emprego melhor, uma cura, uma porta aberta, uma causa na justiça resolvida. Tudo isso é bênção e faz parte dos planos de Deus para nos honrar. Mas a vitória maior vai além disso. A maior vitória que um cristão pode ter é permanecer firme na fé, mesmo em meio às tempestades. É não abandonar o caminho do Senhor, ainda que tudo pareça contrário. É guardar o coração em paz, sabendo que Deus está no controle e que nenhuma luta pode apagar a promessa de vida eterna que Ele nos deu em Cristo Jesus. Jesus disse em João 16:33, "No mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Perceba que ele não disse que seria fácil, nem que não haveria problemas. Pelo contrário, ele afirmou que as aflições viriam, mas também nos deu a certeza da vitória. Eu venci o mundo. E se Cristo venceu, nós também venceremos, porque somos mais que vencedores nele. A vitória que glorifica o nome do Senhor é aquela que revela ao mundo que, mesmo em meio às lutas, permanecemos fiéis, que não nos vendemos ao pecado, que não desistimos da oração, que não deixamos de confiar. Isso glorifica a Deus muito mais do que um resultado imediato, porque mostra que a nossa fé está firmada não nas circunstâncias, mas no próprio Senhor. Quer um exemplo? Pense em Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados na fornalha de fogo por não se curvarem diante da estátua do rei. Humanamente falando, parecia uma derrota, parecia o fim, mas na verdade, foi o cenário que Deus usou para manifestar sua glória. No meio da fornalha, havia um quarto homem com eles, semelhante ao Filho de Deus. E quando saíram de lá, não havia cheiro de fumaça sobre eles. O resultado? O nome do Senhor foi glorificado diante de toda a nação. Assim será com você. A sua fidelidade em meio ao fogo, em meio às lutas, vai atrair a presença de Deus de forma poderosa. E quando você sair dessa situação, não haverá marcas de derrota sobre você, mas sim marcas de vitória que glorificarão ao Senhor. Então, nunca pense que suas orações estão sendo em vão. Nunca pense que sua fé é pequena demais. Deus está vendo a sua perseverança e no tempo certo Ele vai honrar você. Sua vitória vai revelar ao mundo que Deus é fiel e que jamais abandona os que nele confiam. Queridos irmãos e irmãs, agora vamos refletir sobre algo muito especial. A sua vitória não vai impactar somente você, mas também outras pessoas que estão ao seu redor. O agir de Deus na sua vida será um testemunho que poderá transformar histórias e conduzir corações ao caminho da fé. Quando Deus realiza algo extraordinário em nós, não é apenas para nos alegrar, mas também para que outros vejam e reconheçam o poder dele. A sua família, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, todos aqueles que acompanham a sua trajetória, vão perceber que há algo diferente. Eles verão que, apesar de todas as dificuldades, você não desistiu, não desanimou, e agora a vitória chegou. E ao testemunhar a sua vitória, essas pessoas vão ter sua fé despertada. Alguns que não acreditavam em Deus vão começar a acreditar. Outros que estavam afastados vão desejar voltar para a presença do Senhor. E muitos que já servem a Deus, mas estavam enfraquecidos, vão ser fortalecidos. A Bíblia nos dá vários exemplos disso. Um deles é a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus o chamou para fora do túmulo, depois de 4 dias morto, aquilo não foi apenas uma vitória para Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. Foi também um sinal poderoso para todos que estavam ali. Muitos judeus que presenciaram o milagre creram em Jesus por causa daquele testemunho. Da mesma forma, a sua vitória vai despertar fé em outras vidas. O milagre que Deus vai realizar em você será como uma luz que iluminará não apenas o seu caminho, mas também o caminho de quem está ao seu redor. Talvez hoje você não perceba, mas há pessoas observando a sua jornada. Há pessoas olhando como você reage às dificuldades, como você se mantém firme na fé, mesmo em meio às batalhas. E quando o Senhor te levantar, elas terão que reconhecer, foi Deus quem fez. É por isso que você não pode desistir. Sua vitória não é apenas sobre você. Ela é sobre o plano de Deus para alcançar outros através de você. Pense nisso. A sua vida é como uma carta viva escrita pelo Espírito Santo, que todos podem ler. E cada vitória sua é uma linha dessa carta que glorifica o nome do Senhor. Então não desanime. Continue confiando, porque Deus está escrevendo um testemunho que impactará muito mais pessoas do que você pode imaginar. Meus irmãos, algo que precisamos compreender profundamente é que a vitória vem no tempo de Deus e não no nosso. Muitas vezes queremos que tudo aconteça imediatamente, desejamos soluções rápidas, resultados instantâneos, mas o Senhor trabalha de maneira diferente, porque Ele enxerga muito além do que nós podemos ver. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso significa
que Deus tem um calendário perfeito para agir em nossa vida. Ele não se atrasa, mas também não se adianta. Ele age exatamente no momento certo. Pense em Abraão. Deus prometeu a ele um filho, e a promessa parecia impossível, pois tanto Abraão quanto Sara já eram avançados em idade. Aos olhos humanos, não havia mais esperança. Mas no tempo determinado por Deus, Isaque nasceu, e aquela vitória glorificou o nome do Senhor diante de todos. Assim também será com você. Talvez hoje você esteja esperando há anos por uma resposta e o coração já esteja cansado. Mas lembre-se, se ainda não aconteceu é porque Deus está preparando tudo para que quando vier seja perfeito. A sua vitória não vai chegar atrasada. Vai chegar no tempo exato em que o nome do Senhor será mais glorificado através dela. Muitas vezes, o tempo da espera é também o tempo da preparação. Deus não apenas prepara a bênção para você, mas também prepara você para a bênção. Ele molda o seu caráter, fortalece a sua fé, ensina paciência, perseverança e confiança plena nele. Tudo isso porque a vitória que virá não será pequena, mas grande, e exigirá que você esteja pronto para vivê-la e administrá-la. Em Habacuque 2:3, a palavra de Deus diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa promessa é para você. Talvez pareça estar demorando, mas não desistirá de você. No tempo certo, Deus vai cumprir o que prometeu. E quando a vitória chegar, todos vão reconhecer que não foi obra do acaso, mas sim resultado da fidelidade e do poder de Deus. E a glória dele será manifesta de forma grandiosa através da sua vida. Portanto, descanse o coração. Continue semeando fé, oração e perseverança. O tempo da sua vitória está nas mãos do Senhor. Ele nunca falha. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos a um ponto muito especial desta mensagem. O momento de levantar o coração em fé e preparar-se para o mover de Deus. Até aqui, falamos sobre como a sua vitória glorificará o nome do Senhor, sobre o deserto que prepara, sobre a fidelidade em meio à prova, sobre o tempo perfeito de Deus. Agora é hora de unir tudo isso em uma só certeza. Deus já decretou a sua vitória. Talvez você esteja se perguntando, mas como se ainda não vejo nada acontecer? Como se ainda estou em meio às lágrimas? Eu quero te dizer, a vitória começa dentro de você, no momento em que você decide confiar plenamente no Senhor. Mesmo antes de ver, você já pode declarar pela fé: a minha vitória vai glorificar o nome do Senhor. A palavra de Deus nos lembra em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Não importa o tamanho da sua luta, a vitória já está assegurada em Cristo. E sabe por quê? Porque não é a sua força que garante a vitória, mas sim o poder de Deus. Ele luta por você, ele abre caminhos onde não há saída, ele transforma cenários impossíveis em testemunhos de milagres. E quando isso acontecer, será impossível alguém negar que foi o Senhor quem fez. É por isso que hoje eu quero que você se encha de esperança. O que parecia perdido, Deus pode restaurar. O que parecia acabado, Ele pode recomeçar. O que parecia impossível, Ele pode transformar em realidade. Ele é o Deus que muda histórias. E está prestes a mudar a sua de forma que todos verão a sua glória refletida em você. A sua vitória será como uma bandeira levantada para proclamar: grande é o Senhor, digno de toda a honra e glória. E muitas vidas se voltarão para Deus ao verem o que Ele fará em você. Então prepare o seu coração para a oração que faremos na próxima parte. Será um momento especial para entregar ao Senhor todas as suas lutas e declarar, pela fé, que a vitória já é sua em Cristo Jesus. Vamos agora, queridos irmãos e irmãs, unir a nossa fé em oração, entregando ao Senhor todas as nossas batalhas e declarando que a vitória já está em suas mãos. Feche os seus olhos, se possível, e ore comigo. Oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante da Tua presença. Pai amado, eu entrego a Ti todas as lutas, todas as dores, todas as aflições e também todos os sonhos deste irmão e desta irmã que oram comigo agora. Senhor, fortalece o coração deles para que não desistam, mesmo diante das maiores batalhas. Pai, eu declaro em nome de Jesus que a vitória já está chegando.
E quando ela se manifestar, não será apenas para alegria pessoal, mas será para glorificar o teu santo nome diante de todos. Que cada testemunho que surgir desta oração seja luz para outras vidas e instrumento para que muitos reconheçam que tu és o Deus vivo, poderoso e fiel. Senhor, visita os lares, visita as famílias, abre portas, restaura casamentos, cura enfermidades, liberta os cativos e traz esperança, aonde não há mais forças. Que cada lágrima seja transformada em alegria e que cada deserto seja transformado em terra fértil. Nós cremos, Pai, que a vitória vem de Ti, e desde já Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é fiel e nunca falha. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ti hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Receba essa oração no seu coração e declare pela fé: a minha vitória glorificará o nome do Senhor. Antes de encerrar, eu quero pedir que você faça parte dessa missão conosco. Deixe o seu like neste vídeo, porque isso fortalece o canal e nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Escreva nos comentários o seu pedido de oração, ou uma frase de fé, como por exemplo: eu tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. Assim, você estará declarando publicamente a sua confiança em Deus. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com familiares e amigos. Você pode ser a resposta de oração para alguém simplesmente enviando essa mensagem. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. E lembre-se sempre, a sua vitória vai glorificar o nome do Senhor. Até o próximo vídeo aqui no canal Horizonte da Fé. Fique na paz do Senhor Jesus.